E aí, gente, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema hoje é família. Quando João escreve para os filhinhos, quando ele diz filhinhos, ele fala: perdoados são os seus pecados. Por quê? Porque filhinhos fazem muita besteira. Eles são filhinhos, acabaram de chegar, fazem coisa errada mesmo, como os filhinhos na casa. Eu falo sempre que filhinho normalmente faz cocô na fralda. E ele nem consegue limpar o cocô na fralda, a gente tem que limpar. Então eu quero que você veja os filhinhos dessa maneira. Nós precisamos ter paciência com eles. Eles estão lá e nós precisamos levar para eles o perdão de Deus, a graça de Deus. Nós precisamos ministrar na vida deles que eles são perdoados. Porque vez por outra eles estão caindo e às vezes no mesmo erro. E às vezes a gente fica sem paciência, fala, pô, de novo, esse irmão fez isso, já há tanto tempo, há tantos anos. Não esquece. Tempo de igreja não faz alguém crescer por si só. Ele precisa se relacionar com pessoas, ele precisa se relacionar com Deus. Ele precisa de outras coisas além do tempo para que ele amadureça espiritualmente. Então tenha paciência com os filhinhos, ainda que ele tenha muito tempo de igreja, e leva para ele a graça de Deus, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho, que os pecados dele são perdoados. Não olha para ele e fala, esse cara não quer saber de nada. Aí de novo ele fez isso. Já falei tantas vezes, veja ele como um filhinho. Mas aí também, João fala dos jovens, fala, jovens, vocês são fortes. Eu vejo que a juventude é a força da igreja. Eu vejo as crianças, os filhinhos, como a próxima geração, a longevidade da igreja. E os adultos, os pais, os jamais experientes, a estabilidade da igreja. Porque os jovens são fortes, mas jovem é doido para fazer as coisas. Eles querem fazer tudo. E tem isso e tem aquilo e tal. E às vezes as coisas não vão dar muito certo. Por isso que precisa dos pais. Aqueles mais experientes, aqueles que vão chegar e falar, olha, tô vendo que você está querendo fazer bastante coisa e tudo isso é muito legal, mas vamos ver uma maneira para isso não dar problema. Porque os pais já viram muita coisa que às vezes numa boa intenção a coisa dá problema. O negócio não sai do jeito que a gente gostaria que fosse. Eu lembro do Roboão, filho de Salomão. Salomão, rei de Israel, quando ele morreu, o seu filho assumiu o trono. E aí os mais velhos, mais experientes, os pais da nação aconselharam ele, faz isso aqui que vai ser melhor. Ele foi lá e foi conversar com os jovens. E aí, rapaziada, o que vocês acham? O que nós vamos fazer? Eles falaram, não faz isso, não faz nada disso não. Vamos fazer de outro jeito aqui que vai ser muito mais legal. E aí ele fez e deu um problema enorme. O reino se dividiu, reino do norte, reino do sul. Deu muita bagunça, mas muita mesmo. Israel nunca mais foi da mesma forma depois daquilo. Por quê? Porque ele não quis ouvir o conselho dos mais velhos. Então você que é jovem, ouça o conselho dos mais velhos. E não perca o seu vigor, não perca o pique, porque não foi te permitido fazer do jeito que você quer, faça de outro jeito, se adapta, mas não perca a sua força, porque essa força vem do Senhor. E os pais mais experientes, que já têm muita bagagem espiritual, saiba lidar com os jovens, saiba lidar com os filhinhos, dependendo do contexto que você está, talvez num grupo pequeno, numa célula, o líder seja esse pai, que tem que saber lidar com o líder em treinamento, que é o jovem, tem que saber lidar com aquele que acabou de chegar, acabou de se converter, que são os filhinhos, numa igreja, numa proporção maior, esses relacionamentos também estão acontecendo. E essa sabedoria que estão com aqueles que já estão há mais tempo é preciosa. Saiba, você que já é esse irmão mais experiente, Deus tem muito para fazer através de você e em você também. Você conhece, você tem toda essa experiência, dependa também desses irmãos mais jovens, dependa também dos filhinhos e cresça junto com eles. Esse ambiente da família, na espontaneidade agora, nesses relacionamentos que vão acontecendo, que vão fluindo entre nós, isso nos faz crescer em Deus, isso nos faz viver o propósito de Deus, a vida fica muito mais gostosa e a nossa igreja não fica chata. Eu sou o pastor Rogério e eu não quero igreja chata. Um abraço.